Vou-vos dar 3 exemplos que eu penso que são ilustrativos. O primeiro exemplo é a narrativa que a austeridade do tempo de Passos Coelho, que foi irem trazê-las, tipo, vem aí outra vez os maus. A segunda, digamos, falácia, ou a segunda narrativa que o PS gosta de fazer, e que vemos ainda agora a Alexandra Leitão numa entrevista fez, é que o PSD não pode, que o PS pode perder eleições e vir-se associar à extrema-esquerda, tem a lata de dizer que o PSD não pode fazer alianças com o Chega. Ou seja, eu posso não concordar muito com o Chega e, no meu caso, não concordo. Não é um partido extremista que nega a matriz do nosso país. Ou seja, a União Europeia, naquilo que é o nosso posicionamento internacional, que fazemos parte do Ocidente, e fica mais normal um partido que esteja politicamente aquilo que representa o posicionamento estratégico do país, está nos seus antípodas. Pois bem, o PS tem conseguido vender a narrativa que é absolutamente legítimo ele aliar-se à extrema-esquerda e que não é de todo legítimo o PSD aliar-se a um partido populista de direita. Portanto, o partido que perdeu eleições e para se alcandorar ao poder se foi aliar à extrema-esquerda, acha-se no direito e acha normal, não tem qualquer vergonha na cara para vir dar bitates acerca de com quem o PSD se pode aliar. E a última dessas falácias socialistas, que tem sido muito popular e que muita gente, inclusivamente à direita, aceite, é de que António Costa se demitiu porque houve um parágrafo escrito pela procuradora que não deveria lá estar. Pois bem, não foi por causa disso que António Costa se demitiu. António Costa demitiu-se porque, não tendo feito nada ao longo de 7 anos, se constatou que o centro do poder era um polo de tráfico de influências. Constatou-se que um indivíduo que António Costa lançou nos negócios públicos sem qualquer mandato oficial, apenas com o título de o meu melhor amigo, portanto, era um indivíduo que traficava influências em nome dessa proximidade com António Costa. Descobriu-se que o chefe de gabinete de António Costa guardava uma quantia substancial de notas, mesmo na residência oficial de António Costa. Isto tudo, num país exigente, seria normal para cair um primeiro-ministro. Portanto, não é agora o que se venha a dizer que foi por causa de haver um parágrafo ou não. Mas esse parágrafo tinha que lá estar. Ou seja, porque essas pessoas que faziam tráfico de influências, obviamente, supondo que conseguiam influenciar António Costa. Obviamente que isto não faz de António Costa um criminoso, mas faz dele uma pessoa politicamente responsável. E o que seria agora normal era o país estar chocado com o facto do centro do poder ter sido transformado numa central de tráfico de influências, e neste momento temos o país a discutir se o parágrafo devia lá estar, e António Costa é quase apresentado como uma vítima. Ou seja, o PS é muito bom a construir esse tipo de narrativas. Era isto que queria conversar convosco. Até nos vemos para a semana.